Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Conexões Imobiliárias. Hoje o assunto é o comportamento do setor imobiliário, tanto em Fortaleza como na região metropolitana. A gente vai trazer dados e estatísticas dos últimos 3 meses. O destaque dessa vez foi para o setor de loteamentos, como também para o segmento econômico. A gente conversa sobre esses índices com o presidente do Sinduscon, Patrolino Dias. Obrigada por estar aqui no Conexões Imobiliárias. É uma satisfação estar aqui no seu programa e com essa seleta audiência que tem aqui, o Cresce. Sobre os números que foram divulgados, esse balanço trimestral que o Sinduscon sempre tem a preocupação de fazer. Primeiro, eu acho importante a gente pontuar, na prática, o que esses dados, esse balanço, essa radiografia no mercado ajuda o corretor, ajuda o comprador, ajuda quem está querendo alugar. É importante quando a gente coleta esses dados para que a gente consiga divulgar não só para os construtores e incorporadores que irão passar para os seus arquitetos aquilo que será colocado ao mercado, mas também para as imobiliárias que estão conosco, para os corretores que estão conosco, para a gente, trocando ideias, saber que produto lançar, quando lançar e como lançar. Porque o interesse nosso, não só de construtores e incorporadores, mas do mercado imobiliário, é que a gente tenha um mercado imobiliário sadio, que a gente não encharque o mercado, digamos assim, então que a gente seja assertivo, lance aquilo que as pessoas querem comprar. Então, essa é a grande razão da gente fazer essa pesquisa e estar divulgando os dados para a sociedade em geral. Há quanto tempo vocês já trabalham com essas estatísticas do mercado? Nós estamos trabalhando há mais de 10 anos, né, e temos uma parceria. A gente tinha uma equipe própria e a gente, há aproximadamente 5 anos, agregou a Brain, que é uma consultoria que presta serviço para a CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, a gente faz isso a 4 mãos. Então, ela pegou os nossos dados que a gente tinha de antes, agregou aos dados que elas têm, e eles têm, inclusive, um sistema que eles alimentam, que a gente consegue ter em tempo real o que está lançado, qual o estoque e tudo. Isso é muito bom para o mercado. E já vocês conseguem ter uma amostragem muito grande nesses 10 anos. Realmente é o panorama do mercado imobiliário cearense. Isso. Vocês disponibilizam. A gente consegue coletar todos os segmentos, que vai desde o econômico ao médio padrão, alto padrão, segunda moradia e loteamentos, né? Então, a gente consegue permear pelo mercado como um todo. Qualquer pessoa pode ter acesso. Quem está assistindo o nosso programa não é corretor, nem é construtor, mas quer ter acesso ao número porque está ali com a economia, quer investir, quer dar o primeiro passo para a compra da casa própria esse ano. Ele pode ter acesso a esses dados? Os dados completos são para os nossos associados. Mas, assim, a gente divulga de uma maneira geral para a sociedade através da imprensa, através do seu programa. Então, o Cresce tem esse acesso e eventualmente, é divulgado para a sociedade. Então, por exemplo, 1,7 bilhão de reais, é isso? Foram vendidos. 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2025. Primeiro, a gente precisa resgatar, já que o seu programa tem uma audiência muito grande e você pega aí clientes finais, nós vivemos em 2024 o melhor ano dos últimos 8 anos no mercado imobiliário, né? Foi o melhor ano, então, porque é o seguinte, a gente teve um momento de pandemia em 2020, que foi aquela incerteza gigante, em 2021 estava muito tímido, mas no ano de 24, além de vender muito econômico, você tem a classe média voltando a adquirir imóvel, né? Haja vista que as pessoas, quando vão adquirir um imóvel, elas assumem compromissos por 20, 25 ou 30 anos. Então, ela tem que ter a segurança de que ela terá o emprego, que a empresa dela está dando lucro para poder assumir esse compromisso. Então, nessa divulgação que a gente fez agora pela manhã no Sinduscon,
a gente viu esse número e é um número expressivo, né? Se você analisar, mesmo tendo vivido o melhor ano dos últimos 8 anos, que foi 2024, o primeiro trimestre de 2025, a gente teve um incremento de 54% no segmento econômico, que já é um segmento que está vendendo bem, até porque a demanda é gigantesca. E, assim, por que desse aumento, né? Primeiro, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que após o novo governo, você teve aí um incremento nos incentivos, no benefício, no subsídio, mas o Sindusco ano passado levou para o governador Elmano que a gente precisava ter um programa de ajuda para as famílias menos favorecidas, até R$ 4.000. Então, se teve o programa Entrada Moradia Ceará, que você tem um cheque moradia de 20 mil, que é a entrada da pessoa, né? Então, teve um incremento. Então, isso aí também está impulsionando o mercado. Outro segmento também que nos surpreendeu foi o segmento de loteamentos. No primeiro trimestre de 2025, foram vendidos 89% a mais do que foi vendido no trimestre de 2024. Então, alguns loteamentos que estavam na prancheta ou seguraram, esses lançamentos foram feitos agora e isso refletiu também esse incremento nas vendas, né? O senhor falou da entrada Moradia Ceará, que inclusive vai ser renovado, vai ser ampliado, que foi divulgado recentemente agora pelo governador Eumano de Freitas. Isso. O governador Eumano de Freitas, justamente a gente teve no mês passado um summit Norte-Nordeste da Construção Civil, que a gente fez aqui, né, sobre a realização dos Sindusco com o Ceará, e no momento da coletiva, o governador anunciou mais 10 mil novas moradias para dentro do programa, né? Fizemos 10 mil e agora eles vão incrementar mais 10 mil, que vai dar um impulsionamento também aí no mercado. O senhor destaca também os loteamentos, é isso que é o que os dados nos trazem. Com relação aos loteamentos, onde é que eles estão localizados? Como é que se caracteriza? O que as pessoas estão procurando? Quais foram os produtos que realmente foram muito assertivos? A gente vê um incremento tanto no Eusébio, que já vai tendo vários anos seguidos de lançamentos, a demanda é muito boa. A gente viu também que tiveram alguns lançamentos nesse trimestre em Caucaia, né, loteamentos de alto padrão, então faz com que o número também melhore, né? A gente viu ali também loteamentos lançados no Eusébio, mas na CE 010, que tiveram empreendimentos vendidos em horas, então é justamente na região metropolitana que a gente tem esse incremento aí dos loteamentos. Então, Caucaia, ela atende, vamos dizer assim, presidente, tanto o econômico como também condomínios mais para outras faixas de classe média ou de alto padrão, vamos dizer assim? Caucaia teve um crescimento econômico grande, né, com o incremento do Porto Pecém. Então, você tem ali uma população que o perfil é econômico, mas também você tem empresários, você tem algumas pessoas que não querem voltar para Fortaleza para poder dormir e eles preferem ter a sua moradia lá. Então, existia essa demanda reprimida e esses loteamentos vêm justamente suprir também esse empreendimento que é mais luxo, né, digamos assim, em Caucaia. Uhum. E com relação ao comportamento de Fortaleza diante de outras capitais, a gente teve acesso aos dados que apontaram que Fortaleza perdeu apenas para Salvador. Já era esperado? Isso. A gente tem o Ceará, ele cresceu mais do que os outros estados em 2024 e a gente vê isso refletido na compra de imóveis, né? Então, você tem
ainda pujante, né? A gente falou do segmento econômico, que tem uma demanda muito grande, a gente falou de loteamentos, mas a gente ainda tem a classe média que voltou a comprar a partir de 23 ou 24, ela continua tendo a demanda para poder comprar esses imóveis, e você tem também uma busca de pessoas que ainda estão atrás da segunda moradia. Então você tem aí o Aquerais como principal compra disso, né? Então você tem aí alguns empreendimentos que estão super bem vendidos e ainda estão aí no início de obras, né? Em regime de condomínio fechado. Você também tem o Cumbuco, você tem alguns empreendimentos de segunda moradia que também está tendo uma procura boa, né? Alto padrão ainda tem boas vendas, né? Porque a gente tem uma concentração de renda em Fortaleza grande, então você tem esse nicho que ainda as pessoas estão buscando, principalmente com a outorga onerosa, que fez com que você viabilizasse alguns empreendimentos com a altura melhor, né? Então você conseguiu terrenos extremamente bem localizados e que pagaram essa outorga também tem uma procura muito boa. Então, assim, o mercado, de uma maneira geral, cresceu e cresceu bem, né? Qual é a única preocupação nossa, né? É só com o aumento da Selic. Realmente a Selic está muito alta, né? A gente sabe que isso faz com que os fundos das construtoras fiquem mais altos para poder viabilizar os empreendimentos. Uma coisa boa é que o governo federal lançou agora o Faixa 4, né? Então, você tinha empreendimentos até 350 mil e foi ampliado para agora até 500 mil, que você tem o benefício de uma taxa de juros mais baixa, né? A taxa de juros ali na ordem de TR mais 10%. Os dados, eles são apresentados a cada 3 meses, então, de acordo com as estatísticas, esses últimos 3 meses não foram tão bons como os outros, né? Vamos dizer assim, mas se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, 2025 ainda está sendo um ano positivo. Não, 2025 começou super bem, né? Inclusive, assim, é uma surpresa, né? Porque a gente, quando a gente pega que o patamar o 2024 foi o melhor ano dos 8 anos, mas em 25, eu coloquei aqui, a gente teve incremento tanto no econômico de 54%, como nos loteamentos de 89%, né? Então, assim, 25 começou maravilhoso, né? A gente espera que esse número, por conta da demanda que existe, segure, mas a preocupação da gente é só se essa Selic vai mexer um pouco nesse apetite do consumidor. Mas com relação ao número de lançamentos é que houve essa diminuição, Sim, que era o que eu estava tentando dizer. Pode isso. falar. A gente está até vivendo É uma acomodação? contrassenso, né? Porque é o seguinte, você tem... As vendas continuam muito boas, né? E esses números que a gente apresentou refletem isso, mas você também tem o consumo diminuindo um pouco. Os lançamentos já esperando que no futuro talvez tenha uma retração. É importante a gente aproveitar também o seu programa, e tem pessoas que já são clientes finais, que esse é o melhor momento para se comprar imóvel, até porque os custos irão aumentar. Irão aumentar por quê? Um deles é a mão de obra está ficando cada vez mais cara e mais escassa, então isso vai refletir no preço do imóvel, como também daqui a 2 anos entrará a reforma tributária, que certamente irá aumentar um pouco essa carga tributária. Então isso logicamente será repassado para os imóveis. Então os imóveis, nos próximos 2 ou 3 anos, você vai ver que vai ter uma variação entre 5% a 10% real, fora a inflação. Então, o momento de adquirir imóvel é esse. Ainda trazendo um pouco dos dados que foram divulgados, 16 empreendimentos foram lançados nos 3 primeiros meses do ano, 7 na região metropolitana de Fortaleza. Isso. Quanto é que está o metro quadrado em Fortaleza e na região metropolitana?
é importante a gente colocar que o metro quadrado a gente tem que pegar bairro a bairro, né? Então, assim, você tem desde o Meireles, que o preço médio está girando em torno de 18, 19 mil reais o metro quadrado. Que é a beira-mar. Isso, como você tem empreendimentos na Aldeota, que ficam girando entre 15 e 17 mil o metro quadrado, como você tem, mesmo que nas regiões periféricas, você tem um preço aproximado aí de 6 a 8 mil o metro quadrado, que são os econômicos, né, em lançamento. Como é que fica, então, Fortaleza, presidente, na média nacional? O metro quadrado em Fortaleza, se a gente for comparar outras capitais até nordestinas? Fica só um pouco complicado a gente colocar média, mas ok. Na média, eu acho que Fortaleza, se não for a mais cara, é a segunda mais cara na região Nordeste, né? Então, assim, o nosso mercado está muito pujante. A região metropolitana, que sempre é muito, os dados, sempre a gente volta os olhares para a região metropolitana, como o senhor já falou, Eusébio, Aquiraz e até Caucaia, e que no passado os olhares não eram tão voltados para a região metropolitana, me corrija se eu estiver errada. Então a gente pode dizer que a região metropolitana já está consolidada? Sim, e aí você tem um incremento também de cidades como Itaitinga, que está tendo como você não consegue ter muitos terrenos grandes para novas indústrias ou galpões, você tem, ao longo da BR, Itaitinga tem se despontado muito. Você vê muitos lançamentos acontecendo em Itaitinga, no Eusébio, em Caucaia, que é justamente para você poder atender a esse crescimento que está tendo, né? Outro segmento, se a gente pode chamar assim, que eu também venho observando é o superluxo, que está sempre nos dados, no balanço de vocês. Como é que está, então, esse mercado do superluxo? A gente tem uma concentração de renda aqui em Fortaleza, e as pessoas têm aquela vontade, o desejo de morar no Meireles, né? Digamos, da Dom Luiz para baixo. Então, você tem escassez de terrenos, né? Então, assim, esses poucos lançamentos que foram feitos, as pessoas correm para poder adquirir, justamente para poder garantir o espaço mais próximo à beira-mar, como você colocou. Então, se você pegar ali entre o Mucuripe e a praia de Iracema, você não tem mais nenhum terreno vago, né? Então, as pessoas têm que aproveitar esse momento, porque no futuro próximo o preço tende a subir cada vez mais. As pessoas querem morar cada vez mais próximo da beira-mar, e diga-se de passagem, a nossa beira-mar, ela está a beira-mar mais linda do Brasil, né? Então, é um local que as pessoas praticam esporte, praticam lazer, e lógico que existe essa vontade das pessoas morarem mais próximos à beira-mar. São cearenses mesmo? São investidores? Em sua grande maioria, sim, são cearenses. E a gente também observa grifes assinando empreendimentos. Eu acho muito interessante. A gente viu Porsche, Ferrari. Como é que foi esse movimento, essa articulação do mercado da construção, no caso vocês, para trazerem essas marcas de luxo para agregar valor a esses imóveis? Justamente esse critério, por conta desse desejo de ter um empreendimento de mais luxo, foi que algumas construtoras identificaram essas grifes, identificaram esses desejos de alto luxo, foi que trouxeram. E aí a gente tem um prédio sendo construído lá na Beira-Mar com o estúdio Pininfarina, que é o mesmo estúdio que desenha a Ferrari, por exemplo, né? Que, assim, você traz design inovador, arrojado, né? E esses empreendimentos, eles conseguiram ter uma velocidade de vendas bem mais rápida. Outro que está saindo agora, né? Eu acho que nos próximos meses está saindo um prédio que será assinado com a assinatura Porsche, né? Que também a gente acredita que seja
um empreendimento que tem uma velocidade de vendas muito bom. Então, ó, estamos próximos a R$ 6.000 um metro quadrado com relação à média nacional. Presidente, investir em imóveis, então, ainda continua sendo uma boa estratégia? Sim, se você pegar aí a última década, ou um pouco mais que isso, você pegar quanto da inflação e quanto valia o imóvel na época e vale hoje, você vai ver que ele tem ganho real. Além do que, você pode ter alguns ganhos diferenciados, como se você não estiver morando no imóvel, você pode deixar ele para alugar. Então, você ganha na valorização do imóvel e ganha porque ele rende para você. Há pouco eu falava dos imóveis de segunda moradia, né? E no pós-pandemia as pessoas perceberam que, primeiro, não precisa necessariamente, lógico que isso aí depende da profissão da pessoa, ela trabalhar 5 dias da semana, né? Então a pessoa pode ou trabalhar remotamente, né? Ou a pessoa aproveitar essa segunda moradia, essa casa de praia. E aí, quando você não estiver utilizando, você pode alugar. Então, como você não vai estar lá utilizando os 4 finais de semana do mês, você pode, quando você não tiver, alugar. Então, é uma forma de você também estar tendo um rendimento nesse imóvel de segunda moradia, e isso mostra também a pujança do mercado nesse segmento. Como o senhor já tinha falado, ano passado, o senhor disse que foi o melhor ano da história, a gente até trouxe aqui também para o programa, o maior ano da história do mercado imobiliário. Então, ficou difícil para 2025, é isso? Conseguir superar ou se equiparar aos números de 2024? Eu digo que se a gente conseguir manter o patamar do ano passado, já é excelente, né? O primeiro trimestre a gente viu que ele foi melhor já. A gente até ficou surpreso com os números que foram divulgados, vocês estão divulgando, que o primeiro trimestre, alguns segmentos foram bem superiores ao último trimestre do ano passado, né? Mas se a gente mantiver o do ano passado, já é excelente. E há quanto tempo o senhor trabalha com o mercado imobiliário? Dias de Souza completou esse ano 30 anos de mercado. Porém, eu faço parte de uma família que é a terceira geração, então a gente trabalha no mercado imobiliário há mais de 60 anos. O meu avô fazia loteamentos e fazia construções e também fazia centros comerciais para poder alugar. Então, a gente já eu faço parte dessa terceira geração que trabalha no mercado imobiliário. Eu estou perguntando, presidente, sabe por quê? Porque, às vezes, nós como consumidores, quem mora de aluguel ou quem quer comprar a sua casa, a gente fica... É um mercado que exige conhecimento e a gente, às vezes, se vê diante de uma incerteza, como o senhor falou, da taxa de juros e tudo. E sempre quando eu trago convidados com ampla experiência no mercado como o senhor, eu pergunto assim... Vocês que já viveram tantos momentos do mercado imobiliário, como é que a gente pode dizer em que momento nós estamos? Bom, eu sou suspeito, como eu coloquei, a gente já lida com o mercado imobiliário há 60 anos, mas uma coisa importante é que você se assessore de um bom corretor, um corretor experiente, um corretor da sua confiança. Né? Então, foi isso que a minha família fez ao longo de vários anos. A gente sempre procurava o corretor, ou mais de um corretor, para a gente poder saber aonde investir. E, graças a Deus, tivemos bons resultados. Né? Então, mais do que você só pesquisar, né? Que é importante que o cliente pesquise também sobre o mercado imobiliário, é importante que ele se assessore de um bom corretor. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Hoje a gente recebeu o presidente do Sinduscom, Patriolino Dias. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau!